Olá, caros leitores! Eu ouvi o seguinte comentário: José Geraldo Vieira é o maior escritor do século XX da literatura brasileira. Suplanta, inclusive, Machado de Assis. Opa, pensei, preciso levar José Geraldo Vieira para o canal e perguntar ao caro leitor o que ele acha disso. Você é de igual opinião? Você colocaria os dois, Machado de Assis e José Geraldo Vieira, ali no mesmo patamar? Ou você é novato aqui no canal, é novo ainda nos estudos literários e não tem a menor ideia de quem é José Geraldo Vieira? Vamos aqui conversar e nos familiarizar com esse escritor que enriqueceu tanto o panorama brasileiro da literatura. Vamos começar! Então vou te apresentar em detalhes esse escritor de alto relevo, de tanta importância para a nossa literatura brasileira, mas que não aparece, não figura entre os autores estudados nos cursos de graduação de letras Brasil afora, não está na matriz curricular desses cursos. E se você vai para mestrado, doutorado, a escassez de pesquisa sobre ele salta aos olhos, não há quase material sobre Vieira. E por que isso acontece? Algumas pessoas falam que é a curta memória cultural brasileira. É uma possível resposta. Então vamos aqui conhecer mais de perto José Geraldo Vieira, que nasceu em 1897, no Rio de Janeiro. Há também controvérsias sobre o local de seu nascimento. Pessoas afirmam que ele é dos Açores, que é a origem dos seus pais, e veio pequenininho, com 3 meses de idade, para o Rio de Janeiro. Outros afirmam que ele nasceu sim, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1977 em São Paulo. Os seus pais eram da nobreza aristocrática, latifundiários lá nos Açores, e vieram para o Rio de Janeiro e aqui nasceu José Geraldo Vieira, mas ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo, aos 11 anos, e foi morar com um tio de lado materno, um tio riquíssimo, industrial do ramo de tecidos. Ele, as irmãs viajaram para a Suíça, foram estudar fora, depois retornaram. Ele mesmo também foi estudar fora, ciências e letras na França, ali uma espécie de ensino médio em Paris. De volta ao Brasil, fez medicina. Depois ele volta mais uma vez para a França para fazer radiologia. E ficou ali mais uns 3 anos, viajou para vários países europeus e começou então a publicar os seus primeiros materiais, as suas primeiras obras. E primeiro foi o Triste Epigrama, que foi um poema. Depois o segundo livro foi uma reunião de contos, A Ronda do Deslumbramento, em 1922. E o terceiro livro, que é o seu primeiro romance, foi A Mulher que Fugiu de Sodoma, em 1931, e é o que eu tenho aqui no meu Kindle. A capa é bem escura. E eu vou deixar já aqui uma dica de leitura para você, que é a 40ª Porta, de José Geraldo Vieira, 1943, que foi um grande sucesso editorial, ultrapassando A Mulher que Fugiu de Sodoma. E lá há outras abordagens de nível mundial, um espectro vastíssimo de perspectivas culturais, uma miscelânea de temáticas, e certamente
vai confirmar a grandeza desse escritor. Ele casou-se com Elizabeth Câmara, teve 5 filhos com ela, depois casou novamente, abandonou a medicina e se dedicou mais à tradução, que ajudava na renda familiar e também na produção das suas obras literárias. E ali no leito de morte, as suas últimas palavras foram: vejo agora nitidamente que Deus tem asas, enquanto a bondade dos homens é pequena. Profundo isso aí. Mas eu quero te contar rapidamente a história, a mulher que fugiu de Sodoma, para depois, então, a gente traçar aqui a temática que figura, que marca na obra de Vieira. As temáticas que ele trata, como é o conteúdo, como é a linguagem da sua literatura. Então vamos aqui, a mulher que fugiu de Sodoma. Você conhece a Lúcia e o Mário, um casal jovem. Eles são casados e Mário é médico e viciado em jogo. E ele tem essa vida meio desregulada e muitas vezes chega de madrugada em casa. E a Lúcia não é muito de acordo, ela é muito correta. E chegou a um extremo dele pegar o dinheiro de um colega dele. O colega passou uma alta quantia para as mãos dele e disse: olha, Mário, tô te passando esse dinheiro para você entregar aos meus fornecedores, paga esse material que eu preciso receber esse maquinário para o meu trabalho. E Mário não fez isso. Ele levou o dinheiro para jogar. E quanto mais ele perdia, mais ele jogava para tentar recuperar o que estava perdendo. E ia perdendo o dinheiro, perdendo e naquela aflição e tentava recuperar, perdeu tudo. O colega ficou extremamente furioso e deu um prazo. Você tem tantas horas para me devolver esse dinheiro na íntegra, todo o valor, senão eu vou denunciar você às autoridades, eu vou para a delegacia, vou te denunciar para a polícia. E ele ficou transtornado, muito nervoso, e Lúcia percebeu e arrancou dele essa informação, e ele não queria dizer, mas acabou confessando. E então Lúcia toma uma atitude. Ela vai em busca dessa quantia, desse dinheiro, que não é pouco não. E ela vai perguntando ali às pessoas, vai pedindo, e algumas pessoas respondem: olha, é uma quantidade tão enorme de dinheiro, eu nunca vi tantas cédulas juntas. É um valor exorbitante. Mas ela continua nessa batalha e nós, leitores, nós vamos com ela pelas ruas do Rio de Janeiro. Vai acima, vai abaixo, pega bonde, salta do bonde, vai na casa de uma amiga, de outra, pega táxi, e a gente vai ali com ela. É uma canseira, é uma correria. E às vezes a conversa é muito constrangedora e a gente se constrange junto, porque é humilhante uma mulher correta como ela tá atrás de um valor para pagar uma dívida nessa situação, nessa condição. E ela encontra pessoas assim muito gentis com ela, boas amigas que tentam ajudar. A tia Marta não tem condição de dar esse valor todo, então ela vai juntando ali umas joias, lembranças importantes da vida dela. Ela junta todo aquele tesouro e entrega para a Lúcia. A Lúcia encontra também uma amiga de escola e essa vai realmente ajudar com a quantia. Ela e o marido, né, um casal muito rico. Então, ela traz ali o dinheiro, é entregue ao colega de Mário e ela sossega. Ela acha que tá tudo bem. Pronto, resolveu o problema definitivamente. Mas não é isso que acontece. Há uma família com uma criança, um garotinho muito doente e estão esperando a ajuda do Mário como médico. E ele disse: não, tô indo lá. Falou pra Lúcia: eu tô indo ver o menino. E noite após noite, ele não estava indo ver o menino. Ele estava indo jogar.
e a criança morreu. E isso bastou para Lúcia, e isso ela não poderia tolerar. Ela sai de casa numa raiva, numa indignação tão grande. Ela diz para ele: você matou aquela criança. Ela considerou uma falha de caráter inaceitável. Muito pior do que o vício do jogo, do que ter amarrado aquela prática. Muito pior era deixar um ser humano morrer por causa de uma falha de caráter, por causa de uma falha na personalidade, na tomada de decisão daquilo que é certo, daquilo que é direito. E ela sai de casa numa noite de tempestade, é um temporal. E olha, caros leitores, nós saímos juntos com ela. É muita chuva, é muito vento, é muita água. E ele vai descrevendo toda aquela trajetória ali no Rio de Janeiro. E ela vai para casa da tia Marta e Mário tenta reatar o casamento, tenta algumas vezes se aproximar, e ela é muito firme na decisão dela, implacável na decisão dela, e ela vira uma preceptora da filha da amiga, daquele casal rico. Ela vira a preceptora da garotinha. Uma forma de pagar a morte daquele menininho. Ela queria fazer um bem a uma outra criança. E nisso, o tio de Mário conversa com ele: olha, vai para Paris, vai estudar sobre nariz, garganta, ouvido, vai se especializar. E ele faz isso realmente. Chega em Paris e está concentrado nos estudos. Ele quer consertar a vida para ter de volta o seu amor, a sua esposa, o seu casamento. E ele está bem focado, concentrado. A gente vai se alegrando, vai acompanhando esse êxito dia após dia de Mário. E ele vai andando ali pelas ruas de Paris. E o José Geraldo Vieira, como ele tem uma vivência, né, muito grande com Paris, é muito comum para ele, ele vira aquela Paris de cabeça para baixo, né? Várias ruas, vários pontos culturais que Mário vai percorrendo e a gente vai percorrendo junto. Mas numa conversa com uma amiga dela que está lá em Paris e acaba encontrando Mário, ele pergunta: como é que tá a Lúcia? Me dê notícia dela. Ela perguntou por mim. Ele queria sondar, saber se a esposa ainda nutria amor por ele. E a resposta foi meio assim, enviesada, meio duvidosa. E aquilo desestabilizou Mário completamente. E aí ele fez o quê? Começou a jogar, apostar em cavalos. E o dinheiro que o tio mandava, e o dinheiro que o dono da casa onde a Lúcia estava, ele também começou a mandar uma quantia, com a condição que o dinheiro só ia continuar chegando às mãos dele se ele tivesse uma vida regrada. Então o dinheiro que ele mandava, o dinheiro que o tio mandava, agora só era investido em corridas de cavalo. E obviamente ele começou a perder tudo aquilo que ele conquistou, aquela rotina boa de estudos, um apartamento, uma vida ajustada, aquilo foi desmoronando. Gente, nós acompanhamos a decadência de Mário de uma forma lamentável. A gente vai lamentando o tempo todo, porque ele é um jovem médico. Ele tem uma boa esposa, ele tem uma boa vida, e ele vai se degradando, ele vai se acabando, e a gente vai sofrendo aquilo ali, a gente vai... Não gasta esse dinheiro. Mário, não gasta esse dinheiro, é a oportunidade que você tem para consertar a sua vida. Não gasta, faz o que é certo, decide o que é certo. E ele vai jogando, vai acabando com o dinheiro, e a gente fica num desespero, porque ele vai ficar amíngua, ele vai ficar como um pedinte, como um mendigo, todo maltrapilha, assanhado, magro, com a saúde frágil. Ele está em completa decadência. O vício vai acabando com ele e a gente vai sofrendo, porque a gente sabe que podia ser completamente diferente. Até que esse homem, ele passa tanto frio, um frio mesmo gelado, e fica ali pelas ruas, vagando pelas ruas. Ele acaba adoecendo gravemente, pega uma tuberculose, passa mais de 40 dias no hospital, depois é liberado.
é ainda fragilizado, recebe ajuda, né, de amigos, pessoas, olha, fica aqui comigo, passa aqui um tempo até você se recuperar. E a gente vai percebendo que a saúde dele realmente está no limite. E nesse momento ele vai se conectando com algo mais transcendente, com algo mais espiritual, com Cristo. Ele vai tendo, né, essas introspecções, esses pensamentos. E ele escreve para Lúcia. Ela recebe essa carta. E o final da história é tão comovente. Eu não vou falar para você, caro leitor, mas é tão impactante o final da história. Você termina a obra assim, extasiado, tocado, afetado por tudo que você vivenciou ali com aquele casal. E aí, nós entramos nas temáticas que José Geraldo Vieira trabalha na sua obra. E dentre essas temáticas está o comportamento humano, compromisso com a moral consigo, a moral com o outro, com a sociedade. A universalidade da sua obra, tratar de vício humano é algo universal. Outra marca na sua obra é o cosmopolitismo, porque ele é esse homem que rompe barreira geopolítica, cultural, ele é um cidadão do mundo, ele viaja muito, ele tem vivências com outras culturas, com outros países. O Brasil é só mais uma das suas vivências, então não há um regionalismo específico na sua obra. Ele é muito mais universal, ele é muito mais cosmopolita. Essa fala é unânime na crítica literária, né, sobre esse traço da sua obra. O intelectualismo, os personagens, é interessante, é até curioso, porque os personagens todos são muito intelectualizados. Eles são de alta cultura, realmente uma vastidão de conhecimento. As conversas entre os personagens são muito intelectualizadas. E isso é meio fora da nossa realidade. Esse é o mundo de José Geraldo Vieira. Ele está acostumado com esse tipo de pessoa, da alta cultura. Então é cercado por esse ambiente. O homem sempre viveu na riqueza, e uma riqueza de pessoas muito cultas, muito leitoras. Ele ia ali em Paris para a Biblioteca Nacional, ele estudava grego, latim, poesia, história, estudava dicionários. Ele era um homem muito intelectualizado, ele realmente mergulhava em várias esferas dos estudos, e ele se acompanhava desse tipo de pessoa. Então tem muita marca dele nas personagens de forma geral, e isso em certo sentido, porque você vê Mário é uma pessoa, é um universo, é um homem viciado. Lúcia é uma pessoa muito correta, embora eles sejam de berços familiares muito parecidos, de vidas abastadas, mas eles são pessoas bem distintas, e tem outros personagens que compõem esse cenário, mas de fato, no geral, as pessoas realmente elas têm um conhecimento de mundo refinado. Outra temática na obra é o perdão. E se ela, Lúcia, tivesse perdoado Mário, esse marido, se ela tivesse estendido a mão, como as coisas teriam findado? Qual teria sido, de fato, a trajetória de cada um? Que poder tem o perdão na vida de alguém? Algo que está o tempo todo nas relações humanas e que valia isso tempo, o perdão. Minha opinião sobre essa história: muito bem escrita. É um urbanismo ali que ele traça no Rio de Janeiro, em Paris. Ele é dessa linha de contemplar a grande cidade, uma erudição inquestionável. Você vai lendo a prosa e ela acaba se transformando numa poesia, se entrelaçando com poesia. Ele vai levantando questões filosóficas, existencialistas, e a escrita é muito graciosa, é muito leve, é muito elegante. Se você quer se aproximar de uma língua portuguesa com erudição, de alta cultura, uma norma culta assim de excelência, esse é o seu livro, esse é o seu escritor. Realmente, em alguns momentos eu senti muita prolixidade,
muita minúcia, um excesso de palavras em determinadas passagens, e você queria saber o que ia acontecer, como é que ia findar algo que estava pendente. Uma situação ali que aconteceu, estava pendente, você queria saber como é que aquilo ia se resolver, e ele ficava ali, ó, te levando para páginas e páginas e páginas de poesia, de erudição e muitas minúcias, compondo toda uma cena, a cena cheia de detalhes, muito prolixo. E isso aí eu achei. É uma crítica que eu faço em algumas, né, das páginas. Não é na obra, não é na história como um todo. A história é maravilhosa, é impactante, ela chega até você, leitor, trazendo muitos efeitos, causando em ti muita reflexão e te fazendo elevar o nível, né, de escrita, de erudição, de temáticas pertinentes à humanidade, ao ser humano de forma individual e no coletivo. Então é uma obra que nos agrega elementos de muita riqueza, não só na esfera linguística em si, literária, mas também em outras questões metafísicas, transcendentes, filosóficas, psicológicas. Realmente um convite que a gente não vai negar de forma alguma. A gente vai ter acesso à obra, vai se debruçar e vai realmente enriquecer, pavimentar melhor a nossa vida de leitor, de escritor. Se você é um escritor e procura ampliar o teu horizonte de referências, obviamente esse escritor não pode ficar de fora da sua coletânea de estudos de preparação para suas obras. E aquele intelectualismo realmente exagerado das personagens é uma crítica que algumas pessoas fazem. E para finalizar nossa conversa, eu vou deixar aqui um trabalho acadêmico primoroso sobre José Geraldo Vieira, da professora Márcia Aparecida Garcia, 2003, é uma dissertação de mestrado. Se você quiser saber muito mais sobre esse autor que contribuiu, que é ícone na literatura deste país, na literatura brasileira, nesse panorama cultural, fica aqui. Vou deixar o link aqui desse trabalho. Ela buscou fazer um levantamento de toda a crítica com relação a Vieira, em artigos de revista, em jornais, livros, capítulos de livros. Ela fez uma reunião de mais de 100 textos de pessoas, de críticos que tecem comentários sobre a obra de Vieira. São críticos da década de 20, são depoimentos da década de 30, 40, 50 até os anos 90. Ela põe até um gráfico dizendo onde mais há, né, comentários sobre ele, quando isso começou a decrescer. Começou a sua reunião ali por Otto Maria Carpo, que ele tem um material que é a Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira. Ela encontrou algumas pistas, algumas indicações que ele dá, e ela partiu para o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, CEDAP, e ali encontrou poucos títulos, muita dificuldade de manusear as máquinas. Essa dissertação dela é de 2003, né? Ali já é uma outra dinâmica de acesso a materiais. E ela foi para a Universidade de São Paulo, tinha mais materiais lá. Ela foi para a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, pouca coisa. Foi para a Academia Paulista de Letras, pouco material. E ele tem uma cadeira na Academia Paulista de Letras. E tinha pouca coisa lá, bem frustrante. Não faz sentido. E ela foi para a bibliotecas do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, e daí ela reuniu mais de 100 textos, e ela tem essa coletânea inteirinha na sua dissertação de mestrado. Realmente uma contribuição necessária para não só a academia, o mundo, né, das pesquisas, mas também a sociedade, os leitores que querem conhecer mais dos grandes ícones da nossa literatura, dos grandes escritores que compõem a cultura, as memórias culturais brasileiras. E eu vou ficando aqui, caros leitores, e essa conversa hoje foi extremamente rica para nós.
Obrigada pela sua companhia e eu te espero sempre para as nossas conversas aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau.